tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há ferrolho, nem guardas que te fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra ela é pura, é tudo para os que Nosso Deus, nosso Pai, Senhor, estamos aqui, meu Pai, mais uma vez nessa noite, Senhor, essa noite da quinta-feira da cura, meu Pai. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo, venha falar nos nossos corações, meu Pai, nessa noite. Venha abrir, Senhor, nosso entendimento, meu Pai, para que nós possamos entender, meu Pai, o recado que o Senhor vai passar para cada um de nós, Senhor. Nessa palavra que vai estar sendo ministrada, Senhor. Usa teu servo, Senhor, nessa noite, meu Pai. Aleluia. Glória a Deus, meus amados, boa noite a todos vocês que estamos juntos pelas redes sociais e estamos aqui nessa noite que é a quinta-feira da cura, a quinta-feira que vai haver grandes milagres, que vai ser aquela cura, aquele sonho que você tem de ser curado dessa enfermidade que já faz anos, que você tem usado remédio e não tem adiantado nada, mas hoje a solução vai estar chegando na tua porta, na tua vida. Amém? Para a tua honra e a tua glória. Deus vai estar te curando nessa noite. Você vai ser tocada, visitada pelo poder do Espírito Santo nessa noite. Amém? O Senhor vai estar tocando nessa enfermidade. Essa enfermidade que você foi desenganada pelo médico, né? Então, a última palavra vem do Senhor, né? Vamos na palavra aqui, né? Que o Espírito Santo deu a direção hoje, né? Fica aqui no livro de Gênesis, capítulo 37, aonde nós vamos estar começando, e versículo 5. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso aborrecia ainda mais. E disse-lhe, então aqui vamos voltar aqui, sonhou um sonho, sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso aborrecia ainda mais. Então aqui é o José do Egito, nós não vamos estar lendo toda a trajetória, né?
Isso aqui é o José do Egito. Então ele já não era bem aceito pelos irmãos. Os irmãos já se invejavam muito do José, né? Os irmãos achavam que José, que o pai de José gostava mais dele do que deles, dos outros, né? Então José não era bem aceito, eles não aceitavam o José, né? E aí, mesmo ele não aceitando o José contou esse sonho para eles. E passou o que a Bíblia fala? Aborrecer eles mais. Se eles não aceitavam José, passou a não aceitar mais, né? Se aborrecer mais contra a vida de José, né? Então veja bem aqui, e disse-lhe, aqui no versículo, e aborrecia mais ainda, e disse-lhe, ouvi, peço vós este sonho, que tenho sonhado. Ele insistiu para contar o sonho, né, José? Eis que estava atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinava ao meu molho. Então veja bem, ele disse para eles, ó, o sonho meu é o seguinte, eu sonhei que estava atando o molho no campo, e o meu molho se levantava. Eis que estava atando os molhos no meio do campo, eis que meu molho se levantava também e ficava em pé. Então ele disse, meu molho se levantava e ficava em pé. E o molho de vocês se rodeava em volta do meu molho e se inclinava. Veja bem que os irmãos de José podia ser o que for, rebelde, podia ter os defeitos que for, mas eles não eram burros. Eles entenderam aquele sonho de José. E com aquilo, que aquele sonho ali, aí que eles passou a odiar José. Que veja bem que os molhos deles rodeavam José, ao molho de José. E o José ficava ali no meio. E o molho dele se inclinava e ficava em pé. E o dos irmãos dele se inclinava em volta. Os irmãos de José entenderam aquele sonho. Portanto, que eles passou para frente. Aquele sonho passou para o pai dele. E o pai dele perguntou, mas que negócio é esse, José? Você quer dizer que nós vamos, eu, sua mãe, seus irmãos, vamos se inclinar diante de você? Só que a partir daquele dia, o pai de José não comentou mais aquele sonho, mas conviveu com aquele sonho que José contou para ele. Ele não estendeu o assunto, mas ele ficou com aquilo gravado. Vamos ler mais na palavra. Então lhe disseram seus irmãos, tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Ó, veja bem. Olha a resposta dos irmãos de José. Deveras que você vai reinar sobre nós? Eles entenderam o recado. Eles não temiam a Deus, eles não serviam a Deus, eles eram rebeldes. Mas eles não eram burros, eles eram inteligentes, eles entenderam. Portanto que eles entenderam que ele falou assim, deveras que você vai reinar sobre nós? Tudo deveras terás domínio sobre nós? Olha só, eles dizem duas vezes, ó, deveras que você vai reinar sobre nós?
e vai ter domínio sobre nós. Eles entenderam. E ali mais eles passaram a perseguir o José, preocupado com aquele sonho. Esse cara, esse camarada, nós temos que dar um jeito nele, olha só. Olha o que está vindo, o que ele está sonhando, olha o que está na cabeça dele. Veja mais, por isso tanto mais aborrecia por seus sonhos e por suas palavras. Eles passaram a aborrecer mais, ficar aborrecido, odiar o José. Aí que virou aquela coisa, virou um tormento. Versículo 9, e sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse, eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua, e 11 estrelas, se inclinavam a mim. Meu Deus. Aí que foi para acabar mesmo. 2 sonhos. Esses irmãos dele foi a loucura. Eles passaram a não ter sossego. E contando o seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe, que sonho é este que sonhaste? O pai dele repreendeu e disse, ó, que sonho é esse, José, que tu sonhou? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? O pai dele fez a pergunta também. Então quer dizer que eu, tua mãe e teus irmãos vamos inclinar diante de você em terra? José não disse nada. Eu não sei. Eu só estou contando o que eu sonhei. Agora, se realmente vai acontecer isso aí, não sei. Estou passando o sonho que eu tive. Mas só que o pai dele conviveu, prestou atenção naquele sonho, entendeu também, mas ficou sem comentário. E o que ele sentia pelo filho, ele continuou sentindo a mesma coisa. Não porque ele sentiu, só que tem uma coisa. O pai de José via algo, sempre via algo em José que chamava atenção. Algo especial. O pai de José via sempre no José algo especial, diferente dos outros irmãos. Ele entendeu, mas para a coisa não ficar mais crítica contra o próprio José, ele não entrou em detalhe com aquilo. Ele sabia algo tremendo, algo grande Deus vai estar fazendo na vida desse menino, desse meu filho. Eu não sei o quê, mas Deus tem um propósito na vida dele. Mas o pai de José não comentou isso com os outros irmãos. Mas ele via algo especial e via que Deus tem algum propósito na vida do meu filho, José. Eu não sei o que, mas ele guardou aquilo para ele, porque ele já via como é que era a ira, a inveja, a insatisfação dos irmãos com José. Porque se ele comentasse o que tinha na mente dele, que ele ia pôr mais em risco a vida de José sobre os irmãos dele. Então, o que essa palavra quer dizer, meu amigo? Cuidado. Cuidado no abrir da tua boca. Cuidado. Se vigia. Porque a Bíblia mesmo fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Mas os tímidos são diante. Usa a timidez vem e é usada por eles diante do Senhor. Mas diante do mundo não.
Diante do mundo, o povo, as pessoas se abrem. Às vezes, pessoa até conhecedor da palavra se abre e conta e fala tudo. Fala até coisa que não deve ser falado. Tem pessoa que é tão falta de entendimento que fala, às vezes, casal. Às vezes tem pessoa, casal, eu já vi. Às vezes marido de contar, de chegar a comentar, abrir a boca, falar até das intimidades dele com a esposa. Olha que loucura. De não aguentar segurar algo que é só para ele e a esposa. Dele chegar a comentar lá fora. Às vezes até as intimidades dele com a esposa. Então, pessoa que não dá conta, que não consegue segurar a boca, segurar a língua de dentro da boca, cuidado. De tudo do sonho, cuidado com o sonho que você tem sonhado, que você tem. Se tem de comentar, comenta com Deus. Se tem algumas dúvidas, entra diante do Senhor, mas acontece que são muitos que comenta, sonhei e tal. Então você sonha, você tem planos, planos. Fala com Deus. Não vai comentar lá fora. A Bíblia fala que maldito o homem que confia no homem. Você vai falar plano seu, do negócio, por exemplo, que você vai falar. Aí eu tenho plano de naquele local com local. Um comércio assim, assim, assim. Às vezes a própria pessoa que você está comentando, ela joga um balde de água fria naqueles planos seus, naquele sonho seu. E não vira nada. Isso aí não dá nada. Aquele ponto não está com nada. Aonde você está com a cabeça? Meu amigo, não dá 3 dias. Passa lá para você ver. O negócio que você ia montar lá. Uma venda, sei lá o que for. A pessoa que jogou o balde de água fria em você está lá com a porta aberta. Foi lá e colocou no teu lugar. Ele disse para você que não dava certo, não funcionava, que não virava. Aquele carro que você olhou, que você olhou, foi olhar, que agradou, mas aquele carro eu gostei, que é isso, aquilo. O cara disse para você, não, aquele carro não está com nada. Não vira nada. Quando é amanhã, ele está com o carro encostado aí na tua porta. Ah, eu comprei esse carro aqui. Mas aonde você comprou? Às vezes o cara vai querer escorregar fora e coisa e tal. Mas você vai descobrir. Depois você vai ver aonde ele comprou exatamente o carro que você foi lá, olhou e comentou com ele. Que gostou daquele carro e ia comprar ele. O mesmo camarada que jogou o balde fica e disse que o carro não prestava. Ele foi lá e comprou na tua frente. Cuidado. Procura segurar a língua de dentro da boca. Porque as palavras têm poder. O abrir da nossa boca, porque quando você está, o abrir da boca, aonde que o Satanás entra e trabalha? É quando nós abrimos a boca e falamos o que nós vamos fazer. Mas enquanto está ali de dentro da tua mente, ele não consegue saber o que está ali. Qual que é o teu plano? O plano seu que você tem para amanhã ou daqui a pouco. Ele não sabe, Deus sabe. Mas o Satanás não sabe. Deus conhece nossos pensamentos. Mas o demônio não. De que forma que ele descobre? É quando no nosso abrir da nossa boca. Então José sonhou. Ele não aguentou aguardar aquele sonho para ele só. Ele quis distribuir, comentar aquele sonho sem maldade nenhuma para os irmãos.
E virou uma perseguição tremenda. Eles fizeram barbaridade contra aquele irmão. Chegou a vender ele, que a Bíblia fala aqui que a gente não vai ler tudo. Chegou a vender ele como escravo. Mas o sonho de José não foi interrompido. Mas por quê? Por quê? Mas o José, o sonho dele não foi interrompido. Mas será que se você vai ter o temor que José tinha? O sonho de José, eles não conseguiram interromper o sonho de José. Porque José temia a Deus. José era com Deus. E Deus era com José. Portanto, em todo lugar que eles lançavam José, toda maldição que eles lançavam sobre José, o Senhor transformava em bênção. Mas por quê? Porque José temia Deus, nada fazia abalar José. Para começar, tinha algo ali, diante de toda aquela situação e daquelas barbaridades que os irmãos fez contra ele, mas José, olha para você ver uma coisa ali que vence barreira, o amor. O amor falava mais forte ali de dentro de José. Porque diante de todas aquelas coisas que os irmãos aprontou para cima dele, rodeava, batia, tirava até sangue José, jogou ele dentro do poço. Tiraram ele fora das pancadarias que ele levava. E depois vendeu pelos mercadores lá como escravo. Mas mesmo assim, em momento algum, José se odiava os irmãos. Era pelo contrário, José sentia, era saudade da família. O que mais, durante todos aqueles anos, um dos sonhos que o José passou, sabe qual que foi o sonho que José passou a ter? De um dia encontrar a verdadeira família dele. Que José chegou até a comentar com a esposa: eu tenho vontade de algum dia encontrar minha família, meus pais, se possível, for vivo, meus irmãos. Diante de toda aquela barbaridade que eles fizeram com ele. Mas ali tinha algo de dentro dele ali que falava mais forte, o amor. Que significa Deus. Porque Deus é amor. Então José tinha Deus na vida dele. Tinha um amor ali que falava mais forte. Então é a palavra que está saindo para cada um de nós hoje. Não fala o teu sonho. Às vezes você vai se comparar com José. E você não vai ter esse temor, essa fé, essa perseverança de suportar a opressão. Porque ali foi opressão em cima. Mas José prevalecia ali na posição. José, durante todas aquelas dificuldades, luta que ele enfrentava, jamais ele pecou contra o Senhor. Ele se blasfemou contra o Senhor. José não se desviou os olhos nem para a direita e nem para a esquerda. Ele prevaleceu em frente, olhando para o autor e o consumador da fé. É o que a palavra está passando para cada um de nós, hoje para você. Não dizia, diante de toda essa luta, essa dificuldade que você está enfrentando, não desvia teus olhos nem para a direita e nem para a esquerda, prevaleça. Siga em frente, olhando para o autor e consumador da fé. Nós temos esse exemplo aí de José, de vários. E ali, todos os lugares que eles lançavam, muitos ali pensavam, agora chegou o fim dele. O Senhor transformava em bênção. Jogou José na cela,
Aquela cela toda desorganizada, quando de repente o chefe da cela chega ali e dá uma olhada para um lado e de um lado e outro, mas que negócio é esse? As coisas tudo organizadas, mas eu sei que arrumou isso. Eu dei uma ajeitada aí, eu dei um... Ele falou, ele não se engrandecia. Não, eu dei uma arrumadinhazinha aí. Mas, meu amigo, coloca arrumada nisso aí. José se organizou tudo aquilo ali, ó, dentro daquela cela ali. Todo lugar que colocava José, ele fazia diferença. Todo lugar que colocava José, o Senhor jogava José para cima. Mas por quê? Porque José temia a Deus. É o exemplo que nós temos que seguir hoje. Não fala, não comenta teu sonho. Age, pede a direção a Deus e vai. Sonhou, tem um plano na tua vida, tem um projeto. Apresenta a Deus. Porque se você, não, mas aconteceu dessa forma com José, o que tem a ver eu comentar? Mas será que você vai ter esse temor, essa fé, essa perseverança, essa persistência? Esse temor a Deus, essa firmeza? Será que você vai ter isso? Por isso você não deve falar, amigo, porque na primeira você é destruído. José não foi destruído, porque José prevalecia. José temia a Deus. José andava com o Senhor. Nada fazia José abalar. E diante de todas aquelas situações ali, José passou a ter outro sonho. E qual que era o sonho do José? Era um dia encontrar a família dele, encontrar os irmãos dele. Olha só, José era para estar todo cheio de ódio, de mágoa naqueles irmãos. Mas era pelo contrário, ele sentia saudade deles, meu amigo. Olha, a diferença está aí, ó. Ele passou a ter outro sonho, que era de encontrar aqueles irmãos, a família dele. Ele era para ter na cabeça dele algo muito diferente. Ao dia que eu encontrar aquele meus irmãos que me vendeu como escravo, eu vou me arrebentar, eu vou acabar com a vida dele. Não! Jamais passou isso pela cabeça de José. José passou a ter um sonho que ele chegava até a comentar com a esposa dele. Eu tenho outro sonho agora. Mas que sonho que você tem agora? Seu sonho já não está realizado, você não se tornou governador aqui. Qual é esse sonho? O sonho meu é de encontrar minha família, meus irmãos. Mas eu sinto saudade deles. Eu sinto saudade, mas até aqueles irmãos que te vendeu, sim. Eu sinto saudade deles. Eu amo a minha família, eu amo os meus irmãos, se possível. Até meus pais, se estiver vivo. Olha, esse é o amor. Porque a palavra de Deus fala, Deus é amor. Então por isso que José vicia em todo lugar. Ele lançava a maldição de José, o Senhor Deus transformava em bênção. Porque José andava com Deus, José temia a Deus. Então vamos mais na palavra aqui, que fica aqui. Veja bem. Versículo 38. Nós vimos lá aonde ele revelou, aonde ele contou aquele sonho dele.
E quando é aqui, veja bem aqui, ó, versículo 38. Um sonho que José contou, que era para ficar com ele. Então aquele sonho viraram uma perseguição tremenda sobre a vida de José. E era perseguição grande para matar, destruir ele. Mas eles não conseguiram. Não conseguiram por quê? Porque José, Deus tinha um plano, um propósito na vida de José. Não era só com José, a Bíblia nos mostra aqui. Na frente a Bíblia nos mostra. O Deus tinha um propósito não só na vida de José, mas em toda a família dele. Mas nós temos que tomar cuidado com nossos comentários. Nós temos que aprender. São muitos servos de Deus que às vezes não aguentam segurar a língua de dentro da boca. Perdão da palavra, às vezes não aguenta. É algo que é para comentar só com Deus. E a pessoa comenta com outra pessoa. Não fala. O recado hoje, não fala o teu sonho, os teus projetos para ninguém, fala para Deus. Agora, se você é casada, tem teu marido, o casal é diferente. Aí eu tenho um plano de abrir um negócio assim e tal, é diferente. Mas peça a esposa também, esse comentário vai ficar só entre nós dois e Deus. Porque, meu amigo, se você fala, é igual eu disse ali atrás. Um negócio que você vai fazer, a pessoa coloca um balde de água fria, não vira, não dá certo. Você é louco colocar isso, você é louco comprar esse carro. Esse carro não presta, é isso. Não dá 3 dias, meu amigo. Ele está com o carro ali, encosta às vezes até na tua porta da tua casa. Ah, mas aonde você comprou? É parecido demais com o carro que eu olhei. Não sei o que, o cara vai estar disfarçando e coisa, mas depois você vai descobrir. E quando você descobre, você vai ficar chateado. Por quê? Porque o carro que ele disse para você que não prestava, que ele tirou você, como diz o outro, da fita, jogou um balde de água fria no seu negócio, você saiu fora, ele foi lá e comprou. Então por isso nós temos que vigiar. Então José, nessa parte aqui, ele não vigiou. Ele era simples, temia a Deus, mas ele contou aquele sonho sem maldade. E ali veio a perseguição em cima dele, tremenda, que ele já não era bem aceito. Mas o sonho dele não foi impedido. Veja bem aqui, versículo 38. E disse Faraó a seu servo: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há inteligente e sábio como tu. Então aqui José decifrou. O sonho de Faraó. A Bíblia relata que Faraó tinha chamado todos os sábios e ninguém conseguiu decifrar aquele sonho. Ficaram inventando e coisas, não conseguiram. Então Faraó chegou a ameaçar para tirar a vida de todos os sábios. Mas teve um que estava lá de dentro, coisa não, tem um escravo lá, que é servo do Potifar, que ele vai decifrar esse sonho. Porque ele decifrou, o que ele falou aconteceu. E tinha acontecido. E Faraó mandou buscar José. E veja bem aqui, o versículo 40.
tu estarás. Faraó, por isso Deus te fez saber tudo isso. Ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Então o Faraó disse, não há ninguém mais inteligente como tu, sábio. E digo mais aqui ainda, tu estarás sobre a minha casa, e por tua cabeça se governará, por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Então aqui, aqueles molhos, aqueles sonhos lá atrás, daqueles molhos que se inclinava. Aqui era o sonho. O sonho que... Aqui era o sonho de José, se tornar governador. Mas a Bíblia vai nos mostrar aqui a Bíblia mostrou lá atrás, lá dos molhos que se rodeava em volta. O de José se inclinava, ficava em pé, e os molhos dos irmãos dele se rodeavam em volta dele. Era o sonho que ele contou. E aqui ele foi levantado a governador. Vamos mais na palavra aqui para nós não se perder. Vamos aqui no versículo 45. Nós não vamos ler tudo, porque o tempo não dá para nós poder ler tudo. Então veja bem aqui, ó, no versículo 45, capítulo 45, capítulo 45. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou, fazei sair daqui todo o varão, e ninguém ficou. E com ele, quando José se deu conhecer a seus irmãos, e levantou sua voz e chorou, de maneira que os egípcios ouvia, a casa de Faraó ouvia. Então aqui nós pulamos mais na frente, a Bíblia relata, depois vocês vão ler essas partes aí da trajetória de José, que é uma coisa muito bonita, muito linda. A Bíblia relata aqui que quando José estava ali, que ficava à frente ali, se organizando aquelas distribuições daqueles alimentos, e quando de repente ele ergue a cabeça ali, o que ele vê ele chegando ali? Eram os próprios, que ele olhou, ele reconheceu que eram os próprios irmãos dele que estavam chegando ali. Mas quando José ergue ali a cabeça, que ele olha, que sempre ele organizando, mas ele olhava, sempre olhando as pessoas que estavam chegando. Quando ele ergue na cabeça, naquele momento ali, quem ele vê chegando ali? Vê os irmãos dele chegando, e ele reconheceu. Mas veja bem, nesse momento aí, José não só viu os irmãos dele chegando. José ali, diante daquelas situações, ele viu ali umas ovelhas também sem pastor. Ele não só viu os irmãos dele, ele viu umas ovelhas sem pastor. E o que José fez ali? Ele se colocou. Ele se colocou em lugar de pastor daqueles próprios irmãos que estavam chegando ali. Mas aqui a Bíblia mostra aqui, que nós não vamos estar lendo,
José não foi se revelando para eles quem era ele. Porque José conheceu eles, mas eles não reconheceram José, devido àquelas roupas, aquelas coisas que eles usavam lá, que José estava usando lá. Eles não reconheceram o irmão deles, mas José reconheceu eles, todos eles. Então José usou as metas dele ali, jogou com eles. José chegou a ponto de aqueles irmãos dele teve ali no Egito ali 2 vezes, essa foi a primeira. E voltaram, levaram aqueles alimentos e deixaram um dos irmãos lá preso. E foram lá, rumaram em Gigil, José Gigil que trouxesse o Benjamim, perguntou para eles se eles tinham outro irmão. Então José jogou com eles. Então, contando até com a mudança deles, eles tiveram 2 vezes no Egito, foi a primeira. Aí retornaram, mas chegou com a mensagem com o pai deles, que precisava levar o Benjamim. E o pai deles eles custaram convencer o pai deles de levar o Benjamim. Mas tinha que levar, porque um dos irmãos ficou lá preso. E eles voltaram pela 2ª vez e levaram o irmão dele caçula. E diante de todas essas situações, eles não sabiam que era o José. José estava jogando com eles. José estava ali jogando com eles. Na primeira que eles foram, José jogando com eles, José reconheceu eles desde da primeira vez. Mas eles voltou a 2ª vez e o José continuava se jogando ali com eles. Mas por que José fez isso? Que José chegou até deixar a mulher dele. Mas por que você está fazendo isso? Mas José dizia, eu preciso ver se realmente eles se arrependeram, se há algum arrependimento dentro deles do que eles fizeram, se eles mudaram. Porque ali naquele momento ali, aquele sonho já estava se concretizando. Por quê? Porque ali, quando eles chegaram a primeira vez ali diante de José, o que José lembrou? José lembrou do sonho, dos molhos, que o molho dele se inclinava e ficava de pé, e os molhos dos irmãos dele se rodeavam em volta do molho dele. Então José se lembrou, quando ele viu os irmãos chegar, se inclinar diante dele ali. A primeira coisa que José se lembrou foi do sonho. A primeira coisa que José se lembrou foi daquele sonho. Mas não é só nisso. O propósito de Deus não era só aquela de se levantar José como governador, não era só não. O propósito de Deus diante de todas aquelas situações, Deus lá do começo, essa trajetória, isso aí começou lá no começo dos irmãos de José não aceitar ele, ter aquela inveja, começou lá o propósito de Deus, não só sobre a vida de José, mas sobre a vida de toda a família de José. Por quê? Por que era o propósito sobre a família de José? Porque na terceira, na 2ª vez que eles tiveram, aí José se revelou. José se revelou. Vamos aqui na palavra aqui que vai mostrar aqui. E disse
E disse, versículo 3, capítulo 45, versículo 3, e disse José a seus irmãos, eu sou José, vivo ainda meu pai. Aqui José se revelou para eles. Entendeu? Perguntou, vivo ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estava pasmado diante da sua face. Então eles ficaram, porque eles não sabiam, só sabiam que tinha vendido ele. Mas aqueles irmãos, o que eles nem esperavam de José estar vivo, porque foi vendido como escravo, muitos escravos morriam, a pancada, opulância. Eles não tinham aquela esperança eles não tinham aquela esperança de encontrar José vivo. E José pega, tira aquelas roupas do capuz da cabeça e revela, eu sou José. Versículo 4, e disse José a seus irmãos, peço vós, chegai vós a mim. José diz, chega até a mim. Por que o propósito de Deus era em toda a família? Porque na retirada deles daquela segunda vez ali, porque José jogou pesado para ver o quê? Para ver se havia o arrependimento entre eles, para ver se eles, de que forma que eles tratavam o irmão dele, caçula, se era da mesma forma que eles tratavam ele. O que José mandou fazer, mandou que colocasse uma caneca ali na própria, as coisas da bagagem do Benjamim. Eles viraram todos aqueles mantimentos ali e foi achar logo nas bagagens do Benjamim, do caçula. Os irmãos, foi a loucura. Mas ficou todo perturbado, desesperado com aquelas situações. Então ali José viu uma mudança neles. Ali realmente José viu que eles tinham mudado. Ali José viu que havia o arrependimento sobre eles. E naquela ida, segunda vez que eles retornam, o que José faz? Vai e traga. Vem vocês todos para cá. Pega tudo, e Faraó deu a ordem, manda que venha seu pai, o gado, tudo que for de pertence a eles, traz eles e arruma um lugar melhor para eles poderem habitar aqui, morar aqui. Aí está o propósito de Deus, meu amigo, diante de todas essas coisas erradas, tudo que aconteceu, estava o propósito de Deus sobre a vida, não só de José, mas de toda a casa. Por quê? Porque se a família de José ficasse lá, eles tinham morrido, eles iam perecer, porque não tinha comida mais, acabou a água, acabou a comida. Eles iam perecer, igual algum deles chegaram a morrer, mas ia morrer, era todos, ia acabar aquela família ia ser eliminada. Mas Deus tinha o propósito, usando o próprio José. Então salvou toda aquela casa, toda aquela família. Então a palavra quer dizer, meu amigo, que diante de toda a luta, são muitos que estão enfrentando luta. Mas é diante dessa luta que Deus tem um propósito na tua vida. No momento certo você vai saber, você vai entender. Porque José foi entender o propósito de Deus na vida dele, foi quando ele viu tudo aquilo acontecer ali, aqueles irmãos se inclinando ali diante dele, de repente a família dele, os pais dele se chegando com todos os pertences dele, então ali José viu que era o propósito que Deus tinha na vida dele. E Deus tem um propósito na tua vida. Às vezes você não sabe. Mas na hora do Senhor, no tempo dele, na hora dele, Deus vai estar te mostrando, você vai saber, descobrir qual que é o propósito, diante de todas as situações que você está enfrentando. Mas, cuidado com o sonho, cuidado
com o abrir da boca, o abrir da boca. Às vezes nós abrimos a boca na hora errada, para as pessoas erradas. Às vezes a timidez diante do Senhor, a pessoa, nós chegamos às vezes diante do Senhor, nós deixa a timidez nos tomar conta. E às vezes diante daquele usado ali pelo maligno, nós se abre e fala, comenta, conta nossos planos, nossos projetos, nossos sonhos. E às vezes nós não temos esse temor que José teve. Aí nós acaba sendo destruído, envergonhado. Que essa palavra fica no teu coração nessa noite. Nós vamos estar desligando essa live um pouquinho e nós vamos estar voltando para fazer a oração por causa do tempo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Nós vamos estar orando, voltando para fazer a oração, né? Em nome de Jesus. Dentro de 2 minutos nós estamos voltando para a gente fazer essa oração, mas o recado já foi dado.